Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e se inscreva. Prepare-se para uma mensagem transformadora, com aquele toque de humor que você já conhece, mas sempre com foco na palavra de Deus. Vamos juntos refletir, aprender e crescer na fé. Fique até o final, porque tenho certeza de que Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui sobre uma temática que é, obrigado, campeão, o que eu mais tenho feito basicamente nos últimos tempos: falar de relacionamentos, falar do desafio de conviver em família, e não apenas em família, né, mas viver no ambiente conjugal e viver a diversidade de todos os relacionamentos interpessoais, que não são fáceis. É importante que você entenda que a Bíblia sempre está focada em duas vidas. Quando você vai ver a carta ao Apocalipse, uma das propostas é: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A Bíblia aqui nos expõe que há duas mortes, porém duas vidas. A conotação morte aqui quer dizer apenas separação. Quando a primeira morte acontece, é quando o espírito se ausenta do corpo, então o corpo perde a vida. Ou seja, quando há a separação do espírito do corpo, há a primeira morte. Porém, a segunda morte para acontecer é quando a alma se separa de Deus. Quando a Bíblia diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, é porque Davi disse a seu filho Salomão, quando estava morrendo: eu sigo pelo caminho de todos os homens, eu estou morrendo, meu filho. Mas Davi sofre o dano da primeira morte, mas não sofre o dano da segunda morte. Quando nós entendemos isso, eu acho que fica muito mais fácil nós nos relacionarmos. Aprenda uma coisa: ter nele a vida eterna, não por merecimento. Principalmente nós que somos casados, que conhecemos muito bem nosso cônjuge, provavelmente você sabe que seu cônjuge não mereceria ir para o céu. Aliás, você acha que ele nem veio de lá para a sua vida, certo? Mas por que ele vai? Por causa da graça, um favor que ele não merece, tá certo? Quem aqui acha que sua sogra merece ir para o céu? Não, pautado aí numa brincadeira, é só para você entender. Mas a graça me coloca no céu por um favor que eu não mereço. Então a graça me auxilia a não viver o dano da segunda morte. Mas a graça não me ajuda a viver uma vida íntegra nessa terra. É muito importante você entender isso. Por que eu sempre falo isso? Se você me acompanha, você sabe. A minha preocupação, ainda que seja com o alcance das pessoas que não conhecem a Cristo, eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade de vida que as pessoas vão manter nessa terra antes de sofrer o dano da primeira morte. Falar de relacionamento hoje eu acho algo altamente pertinente, porque hoje eu vejo as pessoas extremamente atrapalhadas para lidar com seus relacionamentos. Eu não me caso, eu vou viver junto. O máximo que eu faço é um contrato de casamento, né? Uma união estável. Por quê? Porque eu não sei se vai dar certo. Eu não estou muito certo desse negócio. Esse troço é um negócio meio complicado. Então eu não quero me envolver com um nível de comprometimento tão grande. Colocar o nome de outra pessoa, certo? No meu. Ter que trocar algumas documentações. É muito complicado. É muito arriscado, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então eu quero um nível de comprometimento menor. Por quê? Porque
der certo, a gente termina isso de uma forma mais fácil. Numa época não muito longe desses dias, por que temos filhos? Por que trazer um número grande de filhos? Porque eles dividem atividades, porque eles somam na força, porque eles trazem mais recursos, porque filho é uma bênção. Sim, eles dão despesa, nada, eles diminuem despesas. Essa era a visão. É difícil educá-los? Nada. O que eles precisam é de exemplo. Nós olhamos para a geração de hoje, grande parte não quer se casar. Meu corpo, minhas regras, sexo livre, uma ausência de comprometimento total, filhos, nem pensar. Ele engorda. As mulheres depreciam seu corpo, não deixa a gente dormir, gasta dinheiro, quebra tudo, é escola. Você tem um menino e não sabe se vai ser menino ou menina. Você tem uma menina e não sabe mais. Então é muito perigoso, é muito arriscado. Então é melhor não ter, porque só dá despesa. Filho é uma droga, né? Amizade, que amizade o quê, gente? Amigo é os dentes, de vez em quando morde a língua. Tem amigo nada, pastor, anda sozinho nessa vida. Cheguei aqui só e vou embora só. Você pensa que eu estou brincando? Mas numa escala muito maior do que você pensa, a maioria das pessoas estão vivendo desse jeito. Talvez não falem disso. Talvez não externam isso verbalmente, mas é nesse estilo. Não caso, não tenho filhos, não tenho amigos, vou ficar dentro de casa o melhor ou maior parte do tempo que eu puder, eu vou comprar de casa, eu vou receber em casa, certo? Eu não quero me relacionar. Por quê? Porque se relacionar é para gente madura. Porque se relacionar é realmente algo que pede maturidade. É assim que funciona. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, rapidamente. Eu já falei isso aqui. Tem gente que está tão decepcionado com gente que está vivendo com bicho, chamando até bicho de gente. Chamando gato de filho, cachorro de filho. Frango, eu fui esses dias, eu falei isso aqui já. Eu fui tomar um café numa casa, a mulher chamou o que me parecia ser uma menina. Eu estava na porta da cozinha, entrei um pouquinho, sentei na mesa, assim na cadeira, estava tomando um cafezinho, e ela chamou o que eu achei que fosse uma menina. Entrou um frango. Um franguinho de pescoço pelado, bonitinha, uma franguinha. Eu fiquei olhando e a franguinha respondia pelo nome. Até então, não achei estranho botar nome de gente em bicho, certo? Porque eu nunca vi, por exemplo, um menino chamado Rex. Ninguém faz o contrário. Ainda que daqui a uns dias vai ter, certo? Mas o mais interessante foi que ela falou: olha, pastor, minha filha. Quando ela falou que o frango era filho dela, eu já queria saber onde era o ninho dela. E por que é isso? Você está rindo, mas é sério. Está assim de gente que não quer mais viver com ninguém porque se aborreceu com alguém. Porque depositou nas pessoas um nível de expectativa equivocada.
sabe? Não quer ter mais amigo, não quer mais se casar, não quer mais ter sócio, não quer mais ter nada, não quer mais nada nessa vida. Então morre. Porque você veio nessa vida para viver em sociedade. E o que você precisa? Aprender a viver. Eu vou te dar só algumas dicas para ver se você melhora. Sabe qual é o primeiro? E falar para crente sobre isso é horroroso. Porque dá uma dor na consciência. Quando você diz que tem gente ruim, tem não, pastor, todo mundo é bom. Nossa, você ainda está nessa? Que todo mundo é bom? Eu conheço tanta gente ruim. Pastor, mas eu me sinto culpado quando penso assim. Eu não, já estou livre. Tem uma Austrália que eu falo, isso é ruim demais, mano. Tem gente que eu não recomendo nem para ir para o inferno. Se o diabo me pedir referência, eu falo, leva não, leva não, leva não. Leva não, que isso vai atrapalhar o inferno, hein? Vai ficar mais quente do que tu pensa. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então escute só. Se nós aprendermos a viver assim, qual é a minha preocupação? Gente, por favor, eu sei que pessoas bondosas, amorosas, sabe, gostariam que todo mundo fosse legal e fosse bom, mas não funciona. E qual é a minha grande luta? É que pessoas que começam relacionamentos achando que todo mundo é bom, termina relacionamentos achando que todo mundo é e não. Esse que é o problema. Nem todo mundo é bom e nem todo mundo. E tu é que precisa identificar. Ah, pastor, não quero. Então caia nos laços. Case com o filho das trevas. Tem uma só que veio do inferno. Tem um sócio que é o próprio Satanás. Isso. E já você não quer mais viver que ninguém. Sabe quantos anos você vai estar? 80 anos morando sozinha. Entendeu? Sabe? A velhinha do 71, do Chaves. É mais ou menos isso. Então o que a Bíblia diz? Deixa eu te dar uma direção, que senão virar autoajuda. E não é esse o propósito. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde tem bênção e vida para sempre? Na barba do Arão? Não. Onde tem vida e bênção para sempre? Nos montes de Sião? Não. Onde tem vida e bênção para sempre? Onde há união. Deus ordena a bênção. É o que o texto está dizendo. Se tem alguém que não quer ver você abençoado, porque é tão difícil montar equipe num ambiente corporativo, montar uma equipe numa equipe, ou num ambiente futebolístico, montar uma equipe numa igreja, montar uma equipe numa família, porque a Bíblia diz que onde uma equipe está coesa, onde há união, o que acontece? O que a união atrai? A bênção. Se a união atrai a bênção, alguém precisa trabalhar para que a bênção não se estabeleça. E quem é esse? O mal. Por isso que inveja, competitividade, sentimento de inferioridade ou de superioridade sempre está inserido no ambiente onde pessoas tentam se unir em prol de um propósito. Por isso é tão desafiador, porque o Salmo 133 se cumpre, ele é a palavra do Senhor. Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não é bom e nem suave conseguir o resultado disso. Fazer as coisas certas para que isso aconteça. Isso não é bom, isso não é suave. Não é suave, nem bom, nem agradável
estabelecer ambientes de tolerância. Não é bom nem agradável ficar orando por alguém grosso que você quer que mude para viver uma vida extraordinária. Isso não é bom nem agradável. O bom e agradável e suave é que a pessoa mudasse por si só, se conscientizasse por si só. Mas isso não acontece. Por quê? Porque se acontecer, traz bênção. Se traz bênção, o inferno perde. Então o inferno se levanta contra casais que tentam se unir. O inferno se levanta contra filhos que tentam ser amigos dos pais, ou os pais amigos dos filhos. O inferno se levanta quando você quer montar uma equipe coesa na sua empresa, no seu negócio, certo? Para desempenhar uma performance extraordinária de crescimento. O inferno se levanta quando você tenta montar uma estrutura coesa num ambiente religioso. Por quê? Porque se funcionar, atrai bênção e vida. Por isso que é tão desafiador. Só que, pastor, mostra pra gente um texto que me ajude a entender isso. Gênesis 11, a partir do verso 5, Torre de Babel. Após o dilúvio, o povo se concentra, há uma orientação para que eles se dispersem para povoar a terra. Eles não gostam muito disso, eles estão tão alinhados que eles não querem se separar. Está tão bom viver entre eles, que essa orientação não é bem vista. Se espalhar para quê? Se nós vivemos tão bem juntos, se há harmonia entre nós. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir uma torre, vamos fazer algo grande, vamos fazer algo suntuoso, vamos fazer algo de expressividade, juntos. E eles começam a trabalhar juntos. O texto diz que Deus desce para ver o que eles estão construindo. E Deus diz: esse povo tem uma só língua, esse povo tem só um objetivo, esse povo está coeso, ele está ajustado, não há limitação para eles, eles são capazes de fazer o que eles quiserem. Por quê? Olha só, o que Deus está dizendo, apesar do texto ou da ação preceder o texto, mas a Bíblia diz que o texto já existia antes de tudo. O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando olhamos para isso, as regras já estavam estabelecidas, ainda que não estivessem escritas. Então, o que a turma da Torre de Babel está vivendo é uma bênção e vida. Apesar do texto estar no Salmo, eles já estão vivendo antes. Deus vem e diz: olha, não há limitação para eles. Eles são capazes de fazer o que quiserem. Mas por quê? Eles são limitados, eles são homens. Mas não é por causa disso, é porque eles estão unidos. E se eles estão unidos, sobre eles estão as bênçãos e a vida. É assim que funciona. Por isso que sua casa não funciona. Por isso que um casal não consegue falar o mesmo idioma. Por isso que um quer comprar uma televisão e o outro quer comprar uma geladeira. Por isso que um quer viajar para a praia e o outro para o campo. Porque se tiver união, meu irmão, a bênção de Deus se estabelece. É assim que funciona. Esse é o grande desafio. E o que Deus diz? O único jeito de fazer com que eles se separem é causar confusão? Não, Deus não é Deus de confusão. O que eu vou fazer então? Vamos estabelecer grupos que falem a mesma língua, e nós vamos continuar promovendo a união. Porém, nós vamos produzir uma união fracionada, tá certo? Os grupos que falam a mesma língua, o grupo que fala a mesma língua caminha para um lado, o outro grupo que fala o mesmo idioma caminha para o outro grupo continua. E o que eles vão estar fazendo? Promovendo a união. Agora de uma forma fracionada, mas Deus não causa confusão. Apesar de algumas traduções optarem por uma forma errônea para mim, de dizer que houve uma confusão de línguas, não. Foi um fracionamento da união. Eles saem dali unidos. O que vai acontecer no percurso
é outra história. Porém, eu tenho que entender uma coisa, e isso fica fácil para mim quando eu vejo o salmista dizendo mais à frente, Salmo 115, 16 ou 17, por ali, onde ele diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Preste atenção, todos os dias, pessoas estão buscando se introduzir, se inserir na sua vida. Mandando propaganda de seus produtos, de seus serviços, de seus negócios. Buscando chamar a sua atenção, fazendo solicitações de amizade, de proximidade. Buscando contato com você na igreja, na escola, no trabalho, na rua. A vida está o tempo inteiro lhe enviando pessoas. E a Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Seria muito legal que todas as pessoas que chegassem para você, já chegassem selecionadas, fossem pessoas que vinham em nome do Senhor. Mas enquanto o bem manda pessoas para você, o mal também manda. Para quê? Para dificultar a sua escolha. Se todos aqueles que vêm em nome do Senhor, você não precisa selecionar. É só receber todo mundo e eles já vêm benditos. Porém o diabo também tem filhos. Porém o mal também pega pessoas e manda para você. Porém eles chegam para você parecendo-se, intitulando-se benditos. Quem aqui já não recebeu uma pessoa no começo, que trazia consigo um modelo angelical, e depois você descobriu que aquela pessoa era um demônio, uma peste, uma praga? Seja quem for, um amigo, um namorado, um noivo, um sócio, porque quando chega tem que parecer com aquele que Deus mandou. Então chega tão gentil. O namorado seu, nossa, eu acho que o céu perdeu um habitante. Você é um anjo. Sério? Nossa. Você é lindo, maravilhosa. Tudo de bom, sonhei com você. Aí o que é que você pensa? Deus purinho. Pode notar. Tem gente que está tão carente que qualquer um que chega é de Deus. Esse dia o cara falou assim: pastor, olha só, Deus é bom de pastor. O cara falou comigo que se eu der 100 mil para ele me paga 25% de juros por mês. Pastor, isso é 25 mil. Eu vou vender minha casa. Vendeu. O cara sumiu. Levou o dinheiro dele todo. Aí veio me contar, porque eu só soube disso depois. Pastor, o cara parecia vir do céu. Falando que vai pagar 25%. Enquanto o sistema não paga um. Você não viu que era o Satanás? Não, a ganâncias tomou conta. Então tem gente, eu vou falar para você, desculpa que eu vou falar, que eu estou na igreja que eu também me considero pastor, burro. Tem uns jumentos que não está diante dos seus olhos, está diante dos seus olhos. O cara é lindo, mas não gosta de trabalhar. Ah, vou casar com ele. Comer o quê, filho? Comer o quê? O bicho é discípulo do Batman, é homem morcego. Ele é lindo. Lindo. Então, está fácil demais enrolar as pessoas. A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do... E chega gente que não vem em nome do...
E você tem que descobrir, supervisionar, observar. Antes de perguntar quem é a pessoa, pergunte: quem mandou você? Fala agora. Isso. Ana, veio de onde? Pare e pense. Por quê, pastor? Porque presta atenção nesse texto. E aí eu entro na exposição. Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, verso 3. O capitão do navio está lá, maneirão, para fazer uma viagemzinha de Jope até Tarsis. Está ele lá, preparando seu navio, um cara maneiro, fez aquela viagem diversas vezes com segurança, sua tripulação, certo? Todos os seus passageiros, todas as cargas, está ele lá. Até que um dia, o Jonas entrou no navio dele. Ele não notou, mas o Jonas entrou. E você sabe o que vai acontecer com o navio dele? Diga para mim. Vai acontecer o quê? Me ajude aí, uma pregação interativa. Fala assim: vai afundar. Nossa, uma preguiça. Você já afundou. Nossa, eu acho que você está lá embaixo já. O barco do cara vai afundar. Ele é profeta? O capitão do navio? Ele desobedeceu a Deus? O que ele fez de errado? Deixou Jonas entrar no barco dele. Está assim de Jonas por aí, filho. Querendo entrar na sua casa. Esse dia uma mulher falou comigo assim: pastor, preciso desabafar. Eu falo: pode falar, querido. Pastor, uma amiga minha, pastor, um encarne comigo. Sabe, isso aqui fere. Comia no mesmo prato, ia para minha casa. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei: sei. Ela falou: o quê? Eu falei: está tendo um caso com o seu marido. Nossa, pastor, quem falou para o senhor? Eu falei: a vida. A vida já me avisou. Entendeu? Pois é, pastor, e agora? Eu falei: agora, querida, chora. Porque pessoas sequer são capazes de entender quando isso está acontecendo. Às vezes você leva um amigo para sua casa, seu amigo, que você pensa ser seu amigo, começa a ficar de olho na sua mulher. Sua mulher, se ela for uma mulher decente, equilibrada, ela não te fala isso explicitamente. Sabe como é que ela vai falar? Amor, não gosto muito desse cara não. Traz mais ele aqui não. Menino, ele é meu amigo desde a infância. Traz não, filho. Não gosto dele, sabe? Acho que ele não tem um comportamento muito bom. O cara fala: você persegue meus amigos. Quando vê, sabe o que ele faz? Vem me procurar, pastor. O cara pegou minha mulher, pastor. Aí às vezes a mulher está perto, porque é uma mulher decente. Acabou caindo numa cilada. E aí eu falo: menina, ele falou, aí ela fala assim: pastor, cansei de avisar ele. Cansei de avisar ele. Sabe o que ele fala? Avisou nada, mentira dela. Avisou no idioma dela. Você está rindo, mas está assim, ó. Provavelmente você está rindo que está lembrando de alguém que aconteceu isso. Porque a vida está o tempo inteiro. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você vai viver com gente, primeiro, aprenda que quando alguém chega para você, ela chega trazendo consigo afinidades e diferenças. Gente que se aproxima de você tem coisas que aproximam você e tem coisas que distanciam, afinidades e diferenças, virtudes e defeitos. É assim que funciona. É desse jeito. Então as pessoas estão chegando. Vai te ajudar muito, 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 se você já definir para você mesmo que tipo de relacionamento você quer manter com aquela pessoa. Tem um tipo de relacionamento que você não tem quase opção nenhuma, com os parentes. Aquela turma que você não escolhe, você herda. Aqueles irmãos que foi seu pai e sua mãe que fez.
Nossa, você olha e fala, Senhor, só eu que saí bom. E seu irmão fala assim, meu Deus, só eu que dei certo. Aquela turma que você basicamente não tem como evitar. Você pode até não ir em festa para não ver, mas vai ter que ir velório. Tem uma turma que você não tem escolha e vai ter que aprender a viver. Sobrinhos. Até umas crianças tão terríveis que a mãe coloca 2 nomes para fracionar quem está dentro dela. Carlos Henrique. Chega domingo, o menino chega, você pergunta, o menino não veio não? E o garoto lá no canto diz, viemos. Você ri, mas é assim mesmo, o negócio, numa linguagem carioca, o bagulho é doido. Então tem aquela turma que você vai ter que aprender a conviver. Uns serão mais próximos, outro mais distante, outro você vai ter que botar no lugar dele, mas tem a família. E pensa num troço complicado. Porque aí casa, aí vem as outras, os agregados. Você casou com a mulher, pensou que era só ela, ela tem mãe. 7 irmãos, parece Branca de Neve. Eu, na verdade, ainda tem uma bruxa que tem um espelho. Sim, esse é um tipo de relacionamento que basicamente você não tem muito o que escolher. Tem que fazer o melhor com o que tem. Entendeu? Ah, pastor, minha sogra é uma praga. Menino, ela nasceu depois que você casou? Nada, a velha já estava lá. Se fosse sua opção. Ou talvez você não tinha muito. Porque tem gente que passa dos 20 e poucos anos, né? Começa aquela cobrança, casou não, casou não, casou não. Casou não, casou não, casou não, casou não. Quem fala isso normalmente é casado. Pulou no buraco, quer ver os outros também. Quem tem filho que bota pressão em quem não tem. Vai ter filho não, vai ter filho não? Vai ter filho velha? Vai ter filho não, vai ter filho não, né? Tem que fazer um filho logo, tem que fazer um filho, que esse menino precisa. Eu nunca vi ninguém que não tem filho pressionando. É só a turma que já pulou no buraco e quer ver os outros lá dentro, é ou não é? Então cuidado, não ser dos apelos, cuidado, tenha maturidade para fazer as coisas. Então, primeiro relacionamento é esse, você não tem muita opção. Separei 5, certo? Segundo relacionamento é o de amizade, aqueles que você vai escolher. Aí você já tem opção. Com quem eu quero, que tipo de amizade eu vou ter? É só um colega? É um amigo? É alguém que vai ter acesso à minha intimidade? Eu começo a selecionar, certo? Por exemplo, você precisa de um critério muito grande, quem vai casar com você. Gente, até que a morte separe, é tempo. O pessoal está demorando a morrer, nossa. Esse ano fiz 30 anos de casado. Minha mulher tem uma saúde irritante, irmão. As pessoas não escolhem direito a pessoa que vai dormir com ela todo dia. Pastor, ela se transformou. Transformou nada, só se revelou. Já estava lá, já era das trevas. Aqui você estava sem comunhão com o Espírito. Quando esse anjo caído chegou. Aí você casou, e agora? Agora! Joelho no chão, leva, Senhor, leva. Certo? Fazer o quê? Até que a morte o separe, tem que chegar para alguém. Você está rindo, mas é sério. Então, que tipo de relacionamento eu quero ter? Eu tenho que entender. As pessoas chegam, os familiares chegam, não tem muita opção. Eu vou ter que conviver com eles com muita sabedoria, porque às vezes são pessoas muito próximas, né, a nível familiar. Mãe, por exemplo. Uma das mulheres que mais causa problema no casamento dos outros não é a amante, é a velha. O cão chupando manga. Você acha que a mulher mais perigosa do casamento é a outra? É a sogra.
Não estou falando mal de sogra não, que eu gosto muito de sogra. Gosto mesmo, irmão. Certo? Eu gosto tanto de sogra, se minha mulher deixasse, eu tinha mais de uma. Mas a mulher não deixa, eu vou ficar com uma só. É brincadeira. Certo? Mas escute só. Desafiador viver, por quê? Porque normalmente, para grande parte das mulheres, o menino é sempre uma criança. Pastor, minha vida acabou, pastor. Quando meu menino casou. Sério, menino, casou novo? Não, pastor. Ele está com 49 anos. Ele casou tem 15 dias. A senhora era mãe de Peter Pan, não é possível. A senhora deve ser sininho na terra do nunca. Libera o garoto, que já é um velho. Já está quase aposentando, é o menino dela. É a menina dela que quer mandar em tudo. Para comprar tem que pedir autorização. Ô rapaz, se você não consegue se libertar de uma mulher, não se aliança com outra. Sua mãe é linda, maravilhosa, salve, salve, beleza. Mas quando você casa, você tem que avisar a velha: mamãe, a partir de hoje, nesse filme, a senhora é coadjuvante. Aquela é a principal. Morri. Morre nada, ninguém quer essas velhas do outro lado não, meu louco. Nem o bem, nem o mal. Deixa eu mudar aqui, que senão eu falo demais. Num ponto só. Mas, gente, critério para escolher. Tá certo? Bom, eu preciso ter critério para escolher pessoas que vão entrar nos meus negócios, que vão entrar num ambiente corporativo, onde eu desempenho minhas funções, de onde eu trago meus recursos. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Nesse ambiente, eu vou ter que lidar com gente altamente mais capacitada do que eu. Eu vou ter que lidar com pessoas menos capacitadas do que eu, mas mais bem posicionadas do que eu. Quantas vezes você no ambiente corporativo não tem que conviver com, principalmente se as empresas forem de ambientes familiares. Muitas vezes você tem um chefe que não sabe nada, você sabe 1000 vezes mais do que ele, e vai ter que ter uma sabedoria dos céus para aprender a lidar com aquela anta. Então é assim que funciona. Nós estamos inseridos num ambiente, né, que os relacionamentos interpessoais fazem parte o tempo inteiro da nossa vida. Sabe? Eu vou montar um negócio, então eu preciso de sócio. Sócio é uma bênção, desde que eu saiba escolher. Pessoas às vezes dizem: eu não gosto de sociedade, mas somar força com gente que é forte em áreas que você é fraco é excelente. Às vezes você é um ótimo profissional, desempenha, oferece serviços e produtos extraordinários, mas é péssimo em gestão. Por que não unir forças com alguém que não tem a sua capacidade tão grande, produtiva, mas é apto? Por que não colocar na sua equipe alguém que muitas vezes tem um nível de comunicação extraordinário e pode somar? Por quê? Porque nós temos esse estigma da sociedade. Sociedade não é boa. Sociedade é ruim, porque lidar com pessoas que são fortes em áreas cujas quais eu sou fraco, pessoas que trazem para mim ou para a minha vida coisas diferentes, é complicado. Há sempre um teor de ameaça em tudo isso. Então eu queria te dar algumas dicas que eu acho que pode te ajudar a manter, ou pelo menos continuar mantendo relacionamentos. O meu medo é esse. É de pessoas ficarem frustradas e dizerem: acaba o culto, eu vou embora. Por quê? Porque a igreja só dá confusão. Eu não vou mais em festa nenhuma, eu não vou mais em lugar nenhum, eu vou ficar antissocial. Por quê? Porque todo mundo é ruim? Não, não é porque todo mundo é ruim, é porque você foi irresponsável num ambiente seletivo de relacionamento. Então, primeiro, aqui, identifique a pessoa.
Quem é? É fulano de tal. Então beleza, chegou na minha vida, chegou. Olhei um pouco mais de perto e selecionei ela. Me parece que ela cabe no meu convívio. Me parece que ela cabe na minha vida. Onde? No mundo dos negócios? Talvez. Nos relacionamentos de amizade? Talvez. No ambiente afetivo, no que diz respeito à intenção conjugal? Talvez. Eu identifico a pessoa. É muito liberado para ter acesso. Tem que passar no seu crivo. É assim que funciona. Então identifique a pessoa. Certo? Segundo lugar, determine a área. Como eu disse, qual área essa pessoa está entrando? Ela pode entrar como amigo e terminar como cônjuge. Ela pode entrar como um amigo distante e terminar como um sócio. Ela pode migrar, porque ao longo do tempo você vai fazendo nesse relacionamento uma avaliação. Pare de receber todo mundo do mesmo jeito, isso vai te dar problema. Se você já identificou a pessoa e determinou a área, estabeleça agora a distância que a pessoa vai ficar. A que distância ela vai ficar da sua vida, da sua intimidade, dos seus negócios, dos valores que você arrecada, de sua intimidade, de suas fragilidades. Você não pode trazer todo mundo para uma proximidade muito grande, sem saber quem a pessoa é, porque muitas vezes ela pode não ser enviada do Senhor, e ao invés dela te ajudar e te beneficiar, ela vai te prejudicar. Outra coisa, defina o protocolo, defina como funciona a sua vida. Sabe qual é o erro de alguns pais? Olha, fulano faz isso na casa dele, lá pode fazer. Não é assim que se fala com filho. Filho é assim, o protocolo aqui de casa não é esse. Não interessa onde funciona, se você tem suas amiguinhas na escola que não fazem nada, não lavam uma louça, não lava a calcinha, não faz nada dela, não interessa. Isso aí é lá, o protocolo aqui de casa é esse. E quem come do meu feijão tem que dançar a minha canção. Nossa, pastor, ditadura? Não é nada disso não. Hoje tem que bater no quarto do filho para entrar. Meu filho, posso entrar? Eu não estou dizendo, se você é um homem, vai pegar a sua filha, né? Mas se sabe que está tudo aqui, tem que dar uma batida, sem avisar, uma incursão. Entendeu? Está lá muito quietinho lá dentro, chega assim perto da porta. Mão na parede, costa, tira a mão do teclado. Criminoso. Até que prova o contrário. Nossa, pastor, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer não, fizeram comigo. Na hora de eu fazer, não pode mais. Ah, aqui ó. Vai mandar na cara dos outros, na minha mando eu. Falei para meu filho esse dia, eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Protocolo. Tá namorando, seu namoradinho ficou nervosinho, te empurrou. Ô, Stallone, chega aí. O bagulho aqui é doido. Não me empurra não, meu filho. Porque se eu deixar você me empurrar, você vai para a próxima fase. Entendeu? E na próxima fase, quando você dormir, eu jogo água fervendo no seu ouvido. E vou para a cadeia ou você vai para o cemitério, miserável. Pastor, o senhor está ajudando a matar os outros. Estou ajudando nada. Estou estimulando você a dizer para a pessoa qual é o seu protocolo. Todo dia, meu irmão, pessoas que lidam com você estão testando sua liderança, procurando saber se você é forte ou fraco. É assim que funciona. Ah, meu marido me xinga.
Seu marido te xinga. A mulher falou uns troços que eu não posso nem falar aqui. Manda ir para lá, ir para cá, ir para aquilo outro. Eu falei, o seu marido manda a senhora. Eu falei, não acredito. Manda, pastor. Manda. Eu falei, não chora não, maluco. Foi você que deixou. E o que você faz? Eu mandei também, pastor. Então tá chorando de quê? Falei, querido, não era para mandar ele ir. É o dia que ele falasse isso pela primeira vez, você ligava para a sua família. Ô pai, dá um pulinho aqui. Isso. Traz os meninos aí também. Isso. Pai, ó, mandou eu ir naquele lugar lá. Eu não sou mulher. Avisa ele que da próxima vez eu vou embora e vocês vêm aqui dar uma coça nele. Mas não, sabe o que acontece? Você vai tolerando. Você não define como é que vai ser. Então as pessoas vão descobrindo como é que te trata. Como é que lida com você. Para com isso. Para com essas coisas. É assim que funciona. Se você não estabelecer o seu protocolo, se você não dizer, pode ser quem for, meu irmão. Temperamento é temperamento. Eu entendo isso e respeito. Tem gente que é explosivo, tem gente que é mais, tem gente que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Beleza, tem todo o direito de ser assim. Você só não tem direito de conviver com ninguém, se você não sabe tratar bem as pessoas. E é assim que funciona. O certo era você ser banido dos relacionamentos interpessoais. Ah, porque eu sou nervoso, porque papai era assim, mamãe era assim, é genético. Ah, genético. Certo? Então aprenda uma coisinha, e eu termino aqui. O dia que pessoas descobrirem que você tem coragem para promover e para rebaixar quem se relaciona contigo, ela te respeita. Pode ser quem for, meu irmão. Ultrapassou seu protocolo, ó, comigo não se relaciona desse jeito. Há um tempo atrás, um cara que eu tinha um relacionamento com ele legal. Ele foi na minha casa e fez algo que eu não gostei. 3 meses depois de fazer 2 atividades na minha casa e ele não está presente, ele me abordou. Pô, Cláudio, primeira vez eu não falei nada, mas a segunda vez você fez uma reuniãozinha e não me chamou, e eu falei, provavelmente isso vai levar mais uns 6 meses. Ele disse, por quê? Eu falei, porque você fez aquilo, aquele dia, e você sabia que não faz parte do protocolo da minha casa usar aquele tipo de vocabulário. Eu falei, ó, amigo, ou você corrige a postura para voltar a participar, porque gente com esse tipo de comportamento não cabe no meu futuro. Aquela de mosquitinho. Falei, meu irmão, Deus te abençoe, ok? Se corrigir a postura, volta de novo. Porque aprenda uma coisa, quem te machucou uma vez, não necessariamente te machuca para sempre. Pare de dizer, fez comigo uma vez. Não faz mais. É? Porque você não erra com os outros, não. À medida que você pensa. Aí outra coisa, ah, pastor, eu perdoo, mas a pessoa lá e eu cá. Isso é maravilhoso. O problema é que com a medida que você mediu, você vai ser medido. Imagino eu, Jesus, falando, claro que eu te perdoo. Você lá e eu cá. Aí você dançou. Então dê sempre a oportunidade à pessoa para voltar. Dê sempre. Se há arrependimento, se há mudança de vida, porque isso é viver com gente. Hoje eu não tenho inimigo. Eu praticamente não me aborreço com ninguém. Por quê? Porque eu tenho a linha, eu tenho protocolo. Ultrapassou, afasto. Ó, queridão, a partir de hoje não dá. Ah, pastor, mas
Beleza, querido. Então, fica aí um tempinho. A gente pode ter esse tipo de relacionamento, mas esse aqui você não vai ter mais. Pelo menos por enquanto. Não estou dizendo que é para sempre, mas por enquanto até você se reposicionar. Se você conseguir fazer isso, seja com quem for, seu filho grita com você, seu filho xinga você, por que é que ele faz isso? Ah, mas agora você deu a ele condições e permitiu que ele fizesse tanto tempo isso, que ele acostumou. Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não corrigiu de forma correta, crescente, paulatina, sabe? Você permitiu que um comportamento se instalasse. E agora não adianta espancar, botar de castigo. Você tem que estabelecer um processo para desfazer aquilo que você fez, seja com quem for. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para ser salvo você não precisa de nada disso. Para ser salvo você precisa crer em Cristo. Você vai morar no céu. A minha preocupação é se sua estadia aqui vai ser um inferno. É disso que eu estou dizendo. Porque você vai demorar a morrer. E talvez sua vida fique tão ruim aqui que você vai desejar a morte. E não faz sentido. E isso, quem te dá não é a graça. Isso, quem te dá é a palavra. E como foi falado aqui, né, na ministração da campanha, na ministração da oferta, é botar em prática. É isso, é sair daqui para praticar.